E agora vamos ver o vídeo. João Dória ganha as prévias do PSDB, já começa a mandar recado para o Lula, para o Bolsonaro, ou seja, olha, eu vou para cima, tá? Eu não estou brincando, não. Eu vou para ganhar a eleição. Começou a eleição no Brasil. Roda aí, por favor, vamos lá. Eu não esqueço isso. E Lula, se prepare nos debates, porque eu vou cobrar isso de você e daqueles que, como você, roubaram dinheiro público no Brasil. Você não terá em mim alguém complacente nos debates, na discussão e na campanha. Os brasileiros não esquecem o que aconteceu no Brasil durante o seu governo. A moralidade convertida em roubalheira. Fazer políticas públicas para os mais pobres não dá o direito a quem quer que seja de roubar o dinheiro público. Os fins não justificam os meios. A péssima gestão da economia com Dilma Rousseff nos legou 2 anos de recessão e desemprego. E Bolsonaro, Jair Bolsonaro, vendeu um sonho e entregou um pesadelo. O nosso Brasil se transformou no Brasil da discórdia, no Brasil da desunião, no Brasil do conflito, no Brasil da briga entre familiares e amigos, no Brasil da arrogância política, no Brasil da violência, violência contra a imprensa, jornalistas e intelectuais. Ficamos presos numa armadilha, um círculo vicioso, um círculo danoso à vida do país. O desemprego tomou conta do Brasil. O Brasil não cresce, a inflação aumenta, a fome atinge 30 bilhões de brasileiros, a renda diminuiu e as reformas não avançaram. Nós temos hoje 30 milhões de brasileiros que recebem menos de R$50 por semana. Não é razoável, não é aceitável um país com miseráveis, com pobres, com pessoas vulneráveis. O tempo da corrupção, da incompetência, do negacionismo, da irresponsabilidade fiscal, da regulação da mídia e dos... Fala do João Dória. Ele está com essa bola toda, gente, para esse discurso que ele está fazendo. São Paulo, não sei, não tenho essa informação. Não tenho ido em São Paulo. Eu tenho conversado com pessoas que vão em São Paulo. Por exemplo, eu conversei hoje ainda com um líder aqui de Porto Velho. E ele disse que pegou pelo menos 13 táxis, esse Uber, né? E que o povo não quer nem saber de Dória. Vamos para a bancada, os comentários. Vou começar pelo Moisés Cruz, por favor. Eu só queria fazer discordar delicadamente do meu amigo Buiú, quando ele disse que não houve, que a economia não tem problema, que tem que cuidar agora. Nos últimos 2 meses, Edivaldo, a gente só está ouvindo falar de economia. A economia está quebrada, desemprego, inflação. É só o que a gente está ouvindo. E quando o presidente dizia, temos que cuidar dos dois lados, do vírus e da economia. Aí eu discordo do meu amigo Buiu porque ele só falou de um lado. Estou falando também de economia, temos que olhar para os dois lados. Com relação ao Daniel, o Daniel falou que não houve lockdown em Porto Velho, porque ele não andou na rua. Só podia funcionar aquilo que tivesse no decreto. Fora do decreto, a fiscalização estava autorizada a prender carrinho, picolé, o que tivesse. Se não estivesse no decreto, ou autorizado a trabalhar, você que ficou em casa e sofreu ali a canetada de não poder vender o picolé, o espetinho. Você que não estava autorizado, você sabe o que eu estou falando. Quando a gente passava na rua, você dizia, pelo amor de Deus, eu só vivo disso aqui. Eu não tenho outro meio. Você sabe o que eu estou falando. Eles dizem porque vivem em outro mundo, não é um mundo real. Não é um mundo verdadeiro. O mundo verdadeiro dói, é pesado. Então eu só falo isso. Cuidar do vírus e cuidar da economia. Pensando em você. A própria OMS é contra esse lockdown total, é contra essas coisas todas. E principalmente em países de terceiro mundo como o Brasil. Com relação ao Dória, é isso aí. O Dória é esse farsante, né? O Dória é isso aí. Não fez nada em São Paulo, não tem apoio da Polícia Militar, não tem apoio do povo, não consegue andar na rua, é um homem só de microfone. O Dória é isso aí, é um publicitário que entrou na política para se dar bem. Ok, Buiu. Antes do Buiu, deixa eu mandar um abraço aqui ao Fábio Camilo. Estava lendo aqui a mensagem, mandou um abraço a você, Daniel Pereira. Um abraço ao Daniel e a todos da bancada que ele mandou um abração. Fábio, muito obrigado aí pela sua audiência, tá bom? Buiu, por favor. Eu acho interessante que o Moisés falou em 2 meses, eu falo em 24 meses. Não vou falar em 24 meses de economia, eu estou falando em 24 meses de mortes. E muitas mortes. Você vê que tem um disparo muito grande entre aquela quantidade de pessoas que morreram, né, e que nem a economia pode salvar. Primeiro que o presidente dele negou vacina logo no princípio. Meu presidente. Né? E nesse meio,
desse negacionismo desgraçado que ainda tem até hoje, continua, pessoas morrem e eles continuam insistindo em economia. Você notou que o governo Bolsonaro parou de falar em reforma da Previdência? Porque eles queriam a morte dos aposentados e morreram mais de 350 mil. Não precisa mais fazer a reforma da Previdência. O que eles queriam, eles conseguiram. Eles equacionaram a Previdência do país com a morte dos seus entes queridos. Aí eles me vêm falar em economia. Economia para os cofres deles, né? E tristeza para dentro da sua casa. Essa que é a realidade. Então, se você pensa desse jeito, eu estou com Moisés. Se você pensa igual a mim, eu fico com o resto do povo. Ok. Daniel Pereira, por favor, seu comentário. Cara, eu não entendi ali a defesa do nosso amigo Moisés. Moisés, o Bolsonaro é o único líder do Ocidente que nunca tomou vacina. Ele é o único. Ou ele é o cara mais certo do mundo, ou ele é o cara mais errado do mundo. A escolha se ele é o mais certo ou se ele é mais errado é a sua, não é minha, né? Eu acho que isso reduz e traduz bem a situação. Aqui em Rondônia, a gente teve arremedo, porque eu lembro que quando fizeram a troca do comando da PM, o coronel Alexandre, a PM de Rondônia, que foi comandada pelo coronel Ronaldo, eles se prepararam para cumprir o papel da polícia com relação ao que a polícia fez na França, fez na Itália, fez na Alemanha, fez em todo canto, que era de coibir qualquer tipo de coisa que contrariasse o decreto. Mas a polícia foi desautorizada a poder atuar. E aí, quando trocaram o coronel Ronaldo e colocaram o coronel Almeida, o coronel Alexandre deu uma manifestação pública que eles iriam agir como poder de polícia, porque é o papel da polícia. E aí o governador veio publicamente e censurou o coronel Alexandre. Então não teve lockdown, coisa nenhuma aqui. É um par de brincadeira, todo mundo sabe. E me desculpa, mas eu ando bem mais nesse estado que o senhor, né? Eu conheço os 52 municípios, todos os distritos, aquele negócio todo. A hora que quiser pegar umas aulinhas de geografia do estado, e vamos sentar que eu consigo te ajudar. Pois bem, com relação ao Dória. O Dória, ele teve uma virtude que a gente tem que ressaltar. Nós tivemos 600 e poucas mil mortes, e o Dória ajudou esse país a não passar de 1 milhão, de passar de 1,5 milhão, de passar de 2 milhões. Graças a Deus que ele teve coragem de pegar e dizer, e aí ele fez isso como governador, e isso é um trunfo, que ele pode dizer o seguinte, ele pautou e fez o presidente da República correr atrás de buscar vacina. Então, essa questão o Dória fez. Então, isso é um ponto positivo para ele. Agora, o Dória não, por um outro lado, o Dória não pode nem sonhar em falar mal do Bolsonaro, porque se não fosse o Bolsonaro, ele não era governador de São Paulo. Ele tinha levado um pau do Márcio França lá no governo. Entendeu? Né? Na verdade, um se serviu ao outro. Eu acho até que para ele ter falado o seguinte, olha, eu sou o cara, ele tinha que pegar e renunciar ao mandato de São Paulo, que ele ganhou graças ao Bolsonaro, e aí pegar e submeter o nome dele às urnas. Aí eu acho que ele estava fazendo um bom papel. Mas fica meio oportunista esse negócio, na hora que o cara é útil, vai lá e se serve do cara e depois... E outra, eu acho que tanto ele como o Witzel, que é o governador do Rio de Janeiro, prestaram um desserviço para o país. A hora que acabaram de assumir o governo do Estado de São Paulo e o governo do Rio de Janeiro já abriram uma campanha presidencial. Exato. Todo mundo tem o direito de ser candidato a presidente, mas primeiro você tem que pegar o mandato que você está exercendo e tem que cumpri-lo plenamente. Eu me sinto muito à vontade com isso, porque eu já fui governador do Estado e não sentia de ser compulsório de você obrigatoriamente ser candidato à reeleição. Acho que eu tenho moral para falar a respeito disso. Você então, repito, o Dória prestou um grande serviço para o país com relação a uma vacina, mas politicamente ele é uma fraude, porque sem o Bolsonaro ele não era governador de São Paulo. Ok, vamos ouvir o Samuel e depois eu também vou fazer um comentário sobre esse aspecto que a gente está debatendo aqui. Samuel. Na fala do Dória, ele faz um apontamento a uma literatura justo-filosófica chamada O Príncipe de Maquiavel. Ele fala que os fins justificam os meios, tentando atribuir, né, ao Bolsonaro a sua matança generalizada. Como bem frisou meus antecessores, felizmente, eu digo isso, o Dória teve essa ousadia, mesmo que por vontade política, em avocar para si a responsabilidade, através do Butantan, da celeridade do prazo recorde da Coronavac, que, diga-se de passagem, se tivesse tido algum tipo de apoio do governo federal, certamente a matança teria sido bem menor do que foi. Agora, no tocante à fala dele, pessoal, é mais do que público e notório. O
o João Dória ele se apega com quem está no poder. Na época que o Lula estava na presidência da República, ele pegou 41 milhões de reais do BNDES para comprar um jatinho particular. Agora, quando ele viu, através das pesquisas quantitativa e qualitativa, que o povo negava a política, ele se apresentou como um político, não político, se abraçou com o Bolsonaro, que tinha pesquisa que ele venceria no estado de São Paulo e, consequentemente, na primeira oportunidade, apunhalou. Eu acho que todo esse discurso dele, que não convence ninguém, hoje, é simplesmente para tentar brigar pela sexta, quinta ou, quiçá, quarta colocação na disputa presidenciável. A máscara do Moro, assim como a do João Dória, tende a cair nas eleições de 2022. E Samuel, e se for para você escolher o genérico, então você escolhe o original, pô. Se for para copiar um projeto, né, de populismo. Porque, querendo ou não, Daniel, o Bolsonaro ele é uma pessoa autêntica. Se a gente dizer aqui que o Bolsonaro não é autêntico, ele é autêntico. Ele sempre disse que ele não entendia nada de economia, não tinha condições alguma, basta você observar a trajetória dele política, que antes de eu nascer, ele já era político, ele teve uma atuação pífia. Já o Dória não, ele é um oportunista que anda num jatinho para cima e para baixo, fazendo lobby, e quando viu que o PT estava em declínio em São Paulo, venceu a eleição no primeiro turno, tornou-se governador, graças ao Bolsonaro.